Vocês gostam de artefatos misteriosos? Se você respondeu sim, então hoje você vai ter a chance de dar uma olhada em diversos artefatos curiosos que foram descobertos por arqueólogos. Hoje vamos mostrar itens cosméticos de uma beldade britânica, hieroglifos misteriosos dos egípcios antigos, bem como estátuas de Buda dos vikings e pinturas rupestres australianas. No vídeo de hoje, vão aparecer diversos artefatos além desses. Tambores Folkton. Em 1889, o arqueólogo amador William Greenwell descobriu algo impressionante perto do vilarejo inglês de Folkton. Era um túmulo, e ele ficou imediatamente fascinado por seu mistério. Greenwell encontrou cadáveres, incluindo de uma criança dentro das ruínas, que entrou para dar uma olhada. E bem ao lado da criança, havia 3 artefatos incomuns colocados pelos povos antigos que viveram aqui, que os arqueólogos chamaram de tambores de Folkton. O fato curioso é que esses artefatos foram colocados aqui há cerca de 5.600 anos. Esse artefato, apesar do nome dado a ele, não é de fato um tambor ou algo semelhante, mas uma coluna de giz com círculos concêntricos, esculpidos em sua parte superior. As pedras laterais desse artefato são esculpidas e os 2 tambores têm faces simbolicamente pintadas. Esses tipos de artefatos são extremamente raros, com apenas 2 outros artefatos semelhantes encontrados no total, e sem nenhuma associação comprovada com os tambores de Folkton. Nem os pesquisadores sabem dizer para que esses artefatos eram usados. Entre as hipóteses criativas, queremos destacar a teoria de que os tambores de Folkton eram uma ferramenta antiga que foi utilizada na construção de Stonehenge. De acordo com uma hipótese apresentada por pesquisadores ainda em 2018, alegam que os tambores Folkton eram usados para medir o comprimento das cordas. Isso porque a circunferência do tambor é 10 pés longos divididos por um número inteiro. O pé longo é uma unidade de medida usada por construtores de antigamente em seus trabalhos. Como os tambores de Folkton são da mesma época do famoso Stonehenge, é bem possível que os antigos construtores de Stonehenge tenham usado essas pedras ou objetos semelhantes na construção. O Buda de Viking. Em 2023, um artigo sobre a descoberta sensacional foi publicado no site da prestigiada revista Smithsonian, da Smithsonian Institution. Durante as escavações no local do antigo porto egípcio de Berenice, os pesquisadores descobriram uma impressionante estátua de mármore do Buda. O artigo afirma que esse artefato é a primeira estátua de Buda encontrada a oeste do Afeganistão. Esse é de fato uma descoberta impressionante, porém essa afirmação não condiz com a verdade. Pois existe uma outra estátua, ainda mais enigmática de Buda, que foi descoberta na Europa em meados do século XX. Calma, vamos explicar passo a passo. Em meados da década de 1950, os arqueólogos decidiram invadir a ilha sueca de Helgo. Essa é uma pequena ilha do lago Mälaren, perto de Estocolmo. Muitos objetos foram encontrados nesse local, mas em 1956 algo bastante notável foi descoberto. A essa altura vocês já devem saber o que era. De fato, era uma estátua de Buda também. Essa estátua de bronze do Buda tem pouco mais de 8 centímetros de altura, é incrustada com ouro e prata e, de acordo com especulações, foi feita no século VI por um mestre desconhecido do noroeste da Índia. O extrato no qual a estátua foi encontrada data do século VIII, o que significa que a estátua levou cerca de 200 anos para viajar da Índia para a Escandinávia até chegar às mãos dos vikings. Como tem diversos anéis de couro ao redor da estátua, podemos supor que ela ficava pendurada em um cordão em algum lugar dentro de casa ou pescoço de uma pessoa. O que levanta a seguinte pergunta: será que o antigo dono desse artefato era um budista que adorava o Buda? Ou ainda, será que o antigo dono desse artefato veio lá da Índia para visitar os vikings? Isso é algo que nem os pesquisadores sabem dizer ao certo. Mas uma coisa que temos certeza é que essa estátua de bronze do Buda foi cuidadosamente consertada. Ou seja, o antigo dono tinha um carinho muito grande por essa estátua. Pinturas de Jeongjong.
Em algum momento de 1891, o criador de gado australiano Joseph Bradshaw descobriu uma estranha arte rupestre na região de Kimberley. As pinturas eram desenhadas com habilidade, tinham uma composição peculiar e atiçava a curiosidade de quem ouvia. Quase 90 anos depois, o arqueólogo amador Graham Walsh decidiu estudar detalhadamente as chamadas figuras de Bradshaw, ou a arte de John John, como eram conhecidas as pinturas. E então, após um esforço árduo de 30 anos, ele conseguiu descobrir e catalogar 1,5 milhão de pinturas rupestres. Imagine só o quão amplamente difundida era essa cultura na antiguidade. Walsh chamou a atenção para os detalhes e a ornamentação distintos das pinturas rupestres e classificou todas as pinturas em duas categorias: figuras com ornamentação de borlas e as com ornamentação de faixas. Na opinião de Walsh, as figuras humanoides das pinturas rupestres australianas há cerca de 12 mil anos não foram pintadas por ancestrais aborígenes modernos, mas por uma raça desconhecida e mais desenvolvida de pessoas que viviam na região naquela época. De acordo com sua teoria, as técnicas da arte de John John são muito superiores às anteriores, e o mais importante, as criadas posteriormente pelo povo aborígene. Ele nomeou o período em que o quadro foi pintado como a Era dos Eruditos, e mais tarde especulou que esses eruditos podem ter sido expulsos por outras tribos e saído da Austrália. Atualmente, essa teoria é considerada como sendo racista pelos próprios nativos da Austrália e outros pesquisadores. No entanto, alguns dos pesquisadores acreditam que as pinturas rupestres se originaram fora da Austrália. Por exemplo, alguns afirmam ver traços do xamanismo tibetano nas pinturas rupestres, enquanto outros acreditam que as pinturas foram feitas pelo San, uma tribo africana que usa drogas alucinógenas para criar suas obras de arte. Daqui a pouco, vão alegar que as pinturas têm origem alienígena. O que vocês acham? Moedor de cosméticos. Atualmente, dentro das bolsas das mulheres, embora não somente das mulheres, contém uma variedade de instrumentos para aplicação de maquiagem. Tem alguém que acha que antigamente não era assim? Mas, de acordo com alguns arqueólogos, as mulheres usavam cosméticos ativamente no que hoje é o território britânico durante o final da Idade do Ferro. E essa teoria é confirmada por diversos artefatos que foram encontrados nessa região. Esse moedor de cosméticos é como se fosse um almofariz com um pilão preso a um recipiente côncavo longo. Esses artefatos são encontrados principalmente na Inglaterra, mas raramente no continente europeu. Estima-se que ele seja datado do final da Idade do Ferro até o início do período romano. Muitas vezes, esse moedor de cosméticos tem formatos de animais como bois e passarinhos. A função desse artefato fica claro pelas marcas de fricção entre o almofariz e o pilão. Ou seja, esse instrumento era usado para moer algum tipo de substância, provavelmente minerais. Porém, não sabemos que tipo de mineral eram esses. A teoria predominante é que o pilão e a almofariz eram usados para misturar as cores, e a mistura era então aplicada nos rostos das beldades locais. Essa é uma hipótese tão romântica que os pesquisadores do English Heritage até a usaram como pista para criar um manual de maquiagem da época romana. No entanto, não existe uma prova concreta de que esse instrumento era usado para criar cosméticos de fato. Pode ser que a sua função verdadeira fosse para a criação de remédio, afrodisíaco ou até mesmo drogas. Por isso, os pesquisadores pedem para que quem encontrar esse tipo de artefato que o entregue sem remover as sujeiras ou poeiras. Porque pode ser que consiga identificar a substância que foi colocada dentro do artefato. Para que vocês acham que esse artefato era usado? O barco de Ábidos. Ábidos era um centro religioso de grande importância do Antigo Egito. Não é de se surpreender que muitos artefatos incomuns tenham sido encontrados aqui, mas esses artefatos não apenas confundiram os pesquisadores, mas também causaram grande controvérsia na comunidade acadêmica. Uma das controvérsias está relacionada aos restos de tijolos descobertos por uma equipe de pesquisa americana em 1988. No começo, os pesquisadores pensaram que havia uma parede de tijolos ou outra estrutura nesse local nos tempos antigos, mas a história era muito mais complexa e misteriosa.
Conforme iam avançando as escavações, revelaram que uma parede de tijolos cercava a área onde foram encontrados os restos de 14 navios de madeira. A descoberta de um antigo navio egípcio é por si só algo raríssimo, mas aqui, como isso já não bastasse, o navio tinha sido colocado no meio do deserto com a proa voltada para o Nilo. Os pesquisadores não sabem dizer se essas embarcações de madeira eram realmente usadas para a navegação, mas é certo que se tratava de embarcações funerárias e foram usadas durante uma das primeiras dinastias egípcias. Embora a maior parte da madeira do navio tenha sido comida por insetos, os pesquisadores descobriram que o navio foi feito de árvore, conhecida como tamarindo rosa, que foi rebocada e pintada com as cores amarelas do sol. Além disso, a estrutura do navio também ficou clara. Esse navio podia ser desmontado, levado pelo deserto e remontado em algum lugar às margens do Mar Vermelho. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo qual faraó os habitantes de Ábidos enviaram à sua última viagem nesse navio. Por se falar em Ábidos, existe um artefato que foi encontrado na região que está gerando uma polêmica. Se trata do hieroglifo de Ábidos, que é bem mais recente que o navio e muito mais misterioso. A ufóloga Ruth Macklin-Hover encontrou uma tábua de pedra no templo mortuário de Sete I, com inscrições de coisas inacreditáveis, como helicópteros, dirigíveis, planadores e até mesmo um submarino. Isso sim é um mistério impressionante. Mas alguns estudos formais explicam que se trata simplesmente de uma superposição de hieroglifos inscritos em duas camadas distintas de duas épocas diferentes. No entanto, quão convincentes são essas explicações? O que vocês acham desses hieroglifos? Deixe sua opinião nos comentários. Se vocês gostaram deste vídeo, não deixem de dar uma curtida e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Obrigado a todos pela audiência. Vamos nos ver em breve. Até mais!